4 agora. Vamos ao vivo, Onésio Brasileiro Alvarenga. A Pinalto chamando Alan Al, técnico do Vila Nova, depois de mais uma vitória. Vamos lá. Alegria, né? O que o nosso torcedor vem fazendo por nós, fora de campo, é contagiante. É uma coisa que emociona, é uma coisa que mexe com a gente, mesmo com o tempo de estrada que a gente já tem. Então foi uma maneira de também celebrar com eles, junto com eles, mesmo estando dentro de campo. Jogo muito difícil, a gente sabia que a equipe do Criciúma é uma equipe muito qualificada, que vinha de bons resultados, muito forte fisicamente. Primeiro tempo a gente não conseguiu criar situações, não conseguiu sair da marcação, mas no segundo tempo a gente conseguiu abrir o campo, conseguiu mexer no sistema de defensivo do adversário, que é um dos pontos fortes deles, e merecemos a vitória, né? Com todo respeito ao Criciúma, mas não corremos risco, tivemos o maior volume de jogo, buscamos o gol o tempo todo e eu acho que foi presenteado todos que estavam aqui hoje com um resultado positivo e falta muito pouco para a gente alcançar a nossa liberdade, né? A nossa tranquilidade, mas ainda não alcançamos. A rodada foi favorável, a gente já sabe dos resultados, mas faltam aí mais 5, né? 5 batalhas aí que a gente não pode esmorecer, não pode desconcentrar, não pode perder esse ritmo. E em relação ao pênalti, o Arthur era o responsável pela cobrança, a gente sempre escolhe 3 opções, né? Como o Wagner não estava em campo, o Neto não estava em campo, o Arthur era na sequência e foi respeitada a sequência. A gente sabe da vontade do Amorim, né, de contribuir, de fazer o gol, mas contribuiu de outra maneira também, sustentou lá na frente, nos ajudou na bola aérea, que a gente sabia que ia ser fundamental no final do jogo. Então tudo isso a gente procurou passar para eles, para não perder aquela coisa de tá definido e de levar para o lado da emoção. Nós temos que controlar até o fim e depois sim extravasar, como eu mesmo extravasei ali com a torcida. Boa noite, Alan. Tandara Reis, do Sistema Sagres. No jogo contra o Guarani, você promoveu a entrada do Mancini e ele marcou o gol da vitória. Hoje você tirou o Jean Martin e manteve o Arthur Rezende na equipe titular e ele também fez o gol da vitória. Qual foi a sua intenção em tirar o Jean Martin e manter o Arthur Rezende entre os titulares? Boa noite. A gente sabia que hoje seria um jogo que a bola parada seria fundamental. E o gol foi de uma bola parada, óbvio que de um pênalti que não acontece com frequência, mas a batida de escanteio, a batida de faltas laterais do Arthur é uma coisa muito acima da média. E nós também analisamos o desempenho dele contra o Operário, que era uma coisa que eu cobrava muito dele, a questão defensiva, e ele sustentou bem, né, junto com o Souza. Eu acho que o Souza dá uma segurança maior para ele, dá um equilíbrio defensivo maior, e o Jean também é um cara que vem contribuindo de uma maneira muito clara, né? É um jogador de maior dinâmica, de maior infiltração, uma característica um pouco diferente do Arthur, mas nós estamos servindo ali, e o mais importante, o que eu fico mais feliz como treinador, é o entendimento dos atletas, né? De saber que de repente nesse jogo o Arthur inicia como titular e no próximo pode ser o Jean. São situações que isso requer, primeiro, caráter e, segundo, o entendimento daquilo que a gente imagina para a próxima partida. Então, coincidência também, né? Não vou falar sorte, mas a gente tem tido uma coincidência positiva com os atletas que a gente tem colocado, e isso significa também a confiança que a gente deposita neles, mesmo quando eles não iniciam a partida como titular. Alan, boa noite. Paulo Massad, Band News Boa Goiânia, noite. Feras do Esporte. Você falou em coincidência, então vamos recapitular aqui rapidinho. Contra o Guarani, o Vila saiu do primeiro tempo perdendo por 1-0, fez um segundo tempo melhor, tanto que virou a partida. Contra o CRB foi um jogo mais equilibrado no primeiro tempo, mas o segundo tempo do Vila, apesar do pênalti no iniciozinho, até a expulsão do Dentinho, o Vila também foi melhor na segunda etapa até aquela expulsão. E hoje, da mesma forma, até antes das suas alterações, o Vila no segundo tempo estava mais incisivo, estava melhor. Qual a explicação para isso? Seria a tal coincidência que você disse? Conversa de vestiário de intervalo? Como explicar normalmente o Vila melhor na segunda etapa, principalmente nos jogos em casa? Boa noite. Em alguns momentos a gente precisa ser um pouco mais incisivo nas cobranças e orientar, né? Eu acho que nesse segundo tempo, especificamente do jogo de hoje, o posicionamento do Wagner na frente dos nossos 2 volantes no segundo tempo foi fundamental. Depois a entrada do Mateuzinho nesse tipo de função também foi fundamental. Então essas correções que a gente faz no intervalo, eu acho que não são coincidências, são
são importantes, né? Eu não estou aqui querendo jogar confete em mim mesmo, não é isso, mas sim, às vezes, num entendimento que o atleta não está tendo dentro de campo no começo do jogo, que ele consegue ter no segundo tempo. E um outro fator que vale a pena ressaltar aqui, a nossa equipe fisicamente, ela no segundo tempo, ela mantém a intensidade, ela não perde a velocidade, ela não perde aquilo que faz a diferença no futebol, que é a movimentação, e isso vem sendo fundamental. Né? Em alguns jogos nós iniciamos com um volume maior, hoje a gente sabia que o sistema defensivo do Criciúma é um sistema muito sólido, e teríamos que ter paciência, e a partir do momento que a gente foi minando, circulando essa bola, errando menos que a gente errou no primeiro tempo, os espaços acabaram acontecendo. Então acho que essa somatória de fatores foi fundamental para um desempenho melhor no segundo tempo do que no primeiro, mesmo a gente não fazendo um mau jogo no primeiro tempo, mas um jogo um pouco abaixo daquilo que a gente pode render, e foi esse tipo de conversa que a gente teve no intervalo. O Vila vem construindo, né, uma nova sequência invicta, depois daquele erro grosseiro da arbitragem lá em Porto Alegre, que o árbitro de vídeo tentou ajudar, mas o árbitro de campo não considerou. E nessa sequência o VAR trabalhou direitinho em 2 lances que acabaram favorecendo o Vila. A anulação do gol do Operário lá, que a bola saiu, se não fosse o VAR o gol seria validado, e o pênalti aqui hoje, se não fosse o VAR não teria pênalti, teria sido marcado o impedimento. Queria que você falasse sobre esse lado positivo do árbitro de vídeo, que vem aparecendo nesses últimos jogos, e se você vota a favor para o jogo do Cruzeiro ser no Serra Dourada, no Mineirão nunca, né? No Serra Dourada. Boa noite. Eu vejo que o trabalho de todos, né, no dia do jogo, comissão técnica, jogadores, arbitragem, é um trabalho muito difícil, é um trabalho árduo, né? VAR agora. E a gente lamenta, obviamente, quando algumas tomadas de decisões elas são contra a gente, é natural do ser humano, né? É uma autoproteção que existe, até porque o prejuízo às vezes é muito grande, e hoje não fomos beneficiados, simplesmente as coisas aconteceram como deveriam acontecer, não foi impedimento, contra o Operário a bola saiu, e nós não tivemos nenhum lance assim a favor da gente que não aconteceu e que foi dado. E também nem queremos, né? Não queremos, porque eu acho que tem que ter um equilíbrio emocional mesmo no calor do jogo, e eu quero aproveitar tocando nesse assunto para me desculpar com a arbitragem em relação ao jogo do CRB, que ali eu passei do ponto, cometi um erro, me arrependo, e também ao torcedor, porque eu acabei ficando fora do jogo do Operário e o clube acaba tendo um prejuízo. Então são situações que a gente tem que admitir quando comete o erro, e eu cometi um erro mesmo, tendo algumas situações que às vezes tira a gente do sério, e não foram só os acréscimos, mas isso é assunto encerrado. Então a gente tem que procurar fazer a nossa parte. Eu acho que mais importante que o VAR foi o nosso desempenho, e a gente fica feliz que nós estamos no caminho certo. Falta muito pouco, nós não podemos baixar a guarda, como eu falei, continuar trabalhando e manter essa intensidade que a gente vem tendo o jogo todo, essa organização e essa vontade de vencer. Eu acho que o mais importante, mesmo quando a gente oscila, e a gente oscila muito pouco nas partidas, é a gente ter a manutenção da vontade de vencer. E isso é fundamental. E hoje eu reforço mais um ponto, que mesmo estando à frente do placar, a gente não se omitiu de fazer o segundo gol, que é coisa que eu vinha reclamando em alguns momentos, que a gente fazia o gol final do jogo e se postava lá para garantir o resultado, que é uma coisa também natural do atleta, mas hoje nós evoluímos nesse ponto também. E o Serra Dourada, eu acredito que vai manter aqui. É a ideia da diretoria, eu acho que não tem por que se mudar, até pelo custo, né? A gente sabe, a condição do gramado do Oba, ela é muito melhor, isso foi um dos fatores também que a gente decidiu manter os jogos aqui, que na minha chegada estava um pouco aquém daquilo que a gente imagina para o desempenho técnico da nossa equipe. Melhorou muito, tanto é que sustentou o jogo hoje com chuva de uma maneira muito boa. Então não vejo motivos, a não ser que seja uma questão administrativa, mas da parte técnica eu não vejo o porquê a gente mudar para lá.
Professor, boa noite, parabéns pela Boa vitória. Queria que você falasse um pouco, eu sei que você já deu uma entrada aí no assunto dessa sequência de jogos, 5º jogo de invencibilidade, mas principalmente esses próximos 2 jogos que podem definir aí essa permanência do Vila para aquele número mágico dos 45 pontos, de repente uma vitória e um empate chega aí na somatória de 45, como é que tá aí a sua cabeça depois de tudo que já passou, como chegou o segundo turno do jeito que foi e agora o Vila entre os primeiros do segundo turno e com a chance de permanecer tão Boa próximo. noite. A gente vai pensar no próximo jogo a partir de amanhã, né? Tem que dar um refresquinho pro veinho aqui também, que senão a gente vai infartar na beira do campo. E óbvio, tirando a brincadeira, a gente sabe que a sequência ela é uma sequência difícil. E é por isso que hoje a vitória foi fundamental. Nós vamos enfrentar uma equipe fora de casa que tem uma consistência muito grande jogando dentro de casa. Vamos enfrentar um adversário depois que tem um poder técnico muito alto, mesmo a gente jogando em casa. Então são detalhes que a gente tem que se atentar, mas acima de tudo, a gente recuperar os atletas, manter o nosso foco, comemorar hoje, mas a partir de amanhã já trabalhar 100% pensando na Ponte Preta. E a gente fica feliz demais porque é um segundo turno que a gente vem fazendo de uma maneira muito consistente, né? Uma sequência de invencibilidade e além da invencibilidade a questão do desempenho, que é fundamental, né? Não é só o resultado ele é fundamental, ele é importante, mas o desempenho ele corre junto. Então acho que isso são fatores que nos fortalecem, que nos mostram que a gente está no caminho certo, que falta pouco, e a hora que as coisas definirem, aí sim a gente pode pensar na sequência e algo parecido do ano que vem ou algo que vai acontecer. Mas por enquanto o foco total é apenas nessas 5 partidas finais que vão ser fundamentais para nós. Esse falta pouco, Alan, seria uma vitória? Hoje 3 times lá do Z4 perderam, né? E o Vila abriu um pouquinho aí, né? Você acha que uma vitória só já vai ser suficiente? E outro detalhe, porque está se elogiando muito a recuperação do Vila pelo seu trabalho, pela chegada dos reforços, a reação de quem já estava aqui, mas eu queria que você falasse sobre o envolvimento da diretoria para essa recuperação. Boa noite. Boa noite. Eu acho que uma vitória, né, conforme o andamento da rodada, talvez até vá baixar essa régua de pontuação, porque as equipes que estão ali na zona de rebaixamento não estão tendo sucesso, não estão conseguindo pontuar, e acaba baixando um pouquinho, mas a nossa meta é sim os 45 pontos, é vencer as partidas, é manter essa invencibilidade, e a gente tem que trabalhar pensando em vitória. Nós não podemos trabalhar pensando em matemática ou coisa parecida, que senão, no começo, a gente ia acabar enlouquecendo. Quando a gente olhava para a tabela, a gente via um cenário terrível, e o que eu falava para os atletas é que cada jogo ia nos direcionar no caminho final da Série B, e é o que está acontecendo. Então nós não vamos mudar a maneira da gente pensar, sabendo que está próximo, mas não podemos tirar o pé do acelerador agora não. Agora é hora da gente dar até o último gás, até o último pique, até a última cabeçada, enfim, se entregar lá dentro de uma maneira muito intensa, porque o dia a dia nosso é muito intenso, e em relação à diretoria, fundamental. O papel da diretoria para te blindar, para te dar tranquilidade, e eu digo isso em relação aos atletas, porque o treinador está sempre pressionado e faz parte da profissão, mas principalmente para os atletas, o trato no dia a dia, essa coisa mesmo de família, né, eu acho que é fundamental quando você passa por um momento de dificuldade, porque a cobrança ela existe de todos os lados, e quando você está dentro da tua casa, que a nossa casa é o Vila, você ter uma palavra de incentivo, você ter uma palavra de confiança, eu acho que é fundamental. E além de tudo, o lado profissional também, que a nossa janela ela foi muito bem trabalhada nas contratações. Então, eu acredito que todos esses fatores são fundamentais para que a gente tenha esse desempenho até agora, e vai ser fundamental para que a gente mantenha esse desempenho até o final para alcançar o nosso objetivo.